Que a paz e a graça divina abençoem o dia e a semana de todos que nos ouvem. Para começar hoje, eu queria propor um exercício de imaginação. Pensa num oceano escuro, revolto, aquele abismo bem assustador de águas profundas. Aquela imagem que dá até um frio na barriga, né? Exato. E aí, em vez de ver uma força incontrolável da natureza que devora navios e tudo mais, imagina ver ali só uma banheira gigante. Uma banheira onde o bicho de estimação do Criador fica se divertindo, espirrando água para todo lado. É uma quebra de expectativa gigantesca. Gigantesca. E é exatamente com esse tipo de lente surpreendente, quase audaciosa, eu diria, que um texto de milhares de anos atrás enxerga o nosso mundo. Então, bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a nossa missão é basicamente desmontar a visão moderna que a gente tem do universo. E é bom a gente definir que visão moderna é essa, né? Porque a nossa cultura se acostumou a olhar para a natureza meio que como se fosse um grande relógio mecânico. Como assim um relógio? Tipo, a ideia de que alguém foi lá, deu corda no passado muito distante, as engrenagens começaram a girar, e bom, agora o mundo opera num piloto automático frio, sabe? Regido puramente por leis da física e só. Sim. Aquela ideia de um distanciamento total. Exatamente, mas as fontes que nós trouxemos para a mesa hoje pulverizam essa ideia. A gente vai explorar o Salmo 104 e vamos ser guiados por alguns materiais fascinantes, como as notas históricas da Bíblia de Estudo NAA e principalmente o comentário bíblico bem denso do acadêmico Alan P. Ross. E o que a gente encontra nesses materiais não tem nada a ver com esse cosmos mecânico, né? Nada a ver. O que vemos é uma obra-prima contínua, algo vivo, onde cada respiração de cada criatura depende de uma interação direta e constante com o divino. Certo. Vamos desempacotar isso. Antes da gente mergulhar nos detalhes, dos leões, das estrelas e tudo mais, tem uma conexão muito genial que o material do Ross faz logo no início da análise dele. É a relação com o salmo anterior, correto? Isso. Ele aponta que o Salmo 104 tem meio que um irmão gêmeo, que é o Salmo 103. E o que é fascinante aqui é como os dois se complementam de uma forma linda. Eles formam um par perfeito. Formam, sim. O 103 é como se fosse um documentário íntimo sobre a história humana. Ele foca e louva a compaixão de Deus operando nos nossos dramas do dia a dia, sabe? Perdoando falhas, curando doenças. É um foco bem micro na experiência pessoal da humanidade. Exato, bem focado na gente. Mas aí, a câmera corta para o Salmo 104 e a lente se abre de uma forma simplesmente colossal. É como se mostrasse o palco imenso onde toda essa nossa história humana acontece. E tem aquele detalhe literário que amarra os dois de um jeito inegável. Sim, os dois textos são emoldurados tanto na primeira linha quanto na última, pela exata mesma frase: bendiga minha alma o Senhor. É tipo uma afinação do próprio coração. Primeiro você olha para dentro e para sua própria história, e depois o texto te puxa para olhar para fora, para o cosmos inteiro. E essa abertura ampla é o que dita o tom inicial de toda a poesia. O texto não começa descrevendo o chão, a terra firme. Ele começa direto na escala macro, descrevendo o que a gente pode chamar de um arquiteto cósmico. Uau, um arquiteto cósmico. Sim, porque Deus é retratado ali como alguém que está revestido de luz, de majestade, de glória. E a linguagem que esse autor antigo usa, ela é incrivelmente tátil. Ele fala do Criador estendendo os céus como se estivesse abrindo uma cortina, ou armando uma tenda mesmo. Puxa, a imagem mental que isso cria é fantástica. É muito viva, né? E ele continua dizendo que Deus põe nas águas o vigamento da sua morada, que usa as nuvens como a sua carruagem e faz dos ventos e das chamas os seus mensageiros. Não, pera, é muito louco pensar nisso. Porque a gente não está olhando para o espaço sideral como aquele vácuo negro, gelado e infinito que a ciência descreve hoje em dia. De jeito nenhum. A pegada é outra. O salmista está descrevendo o universo quase como a sala de estar pessoal do Criador. Ele é tipo o mestre de obra supremo, assentando vigas lá em cima, pendurando o céu com uma intimidade. É como se ele estivesse montando uma barraca de acampamento no quintal de casa, sabe? Com essa naturalidade. É uma proximidade imensa. E tem um detalhe, esse lance de estar revestido de luz como um manto, isso parece ir além de um simples brilho no escuro, não é? Vai muito além. O que é fascinante aqui, e o comentário do Ross ressalta muito bem isso,
é que essa luz não é só a descrição de um fenômeno físico, não são fótons viajando pelo espaço e batendo nos olhos. Tá, então o que representa? A luz, que se a gente lembrar lá do relato do Gênesis é a primeira coisa criada, funciona aqui como a própria expressão visível do caráter de Deus na criação. É a transcendência divina se traduzindo em algo que a visão humana consegue perceber. Nossa, isso é profundo. A luz como o próprio caráter dele refletido na obra. Exato. E para a gente entender essa outra imagem que você mencionou, das águas sobre as quais ele coloca as vigas da sua casa, a gente tem que tentar entrar um pouco na mente de uma pessoa do Oriente Médio Antigo. É, porque a cosmologia deles era bem diferente da nossa, né? Completamente. Eles não visualizavam o céu como uma atmosfera de gases que vai ficando rarefeita até chegar no vácuo. Eles olhavam para cima, viam tudo azul, e a conclusão mais lógica que eles tinham era que havia um oceano lá em cima. Ah, claro, a água é azul, o céu é azul, logo... Logo tem água lá em cima. Eles acreditavam numa espécie de redoma sólida, um firmamento que segurava essas águas celestiais. Ah, entendi. Então, quando o poeta diz que Deus constrói a morada sobre essas águas, ele, na verdade, está usando a linguagem científica e cultural do tempo dele para dizer algo maior. Isso. Ele está dizendo que o Criador habita acima da própria estrutura máxima e intransponível do mundo que eles conheciam. Ele está no controle absoluto da arquitetura do universo. Faz todo sentido. E tem aquele detalhe que eu achei super curioso sobre os mensageiros. Os ventos e as chamas. Nossa, bem lembrado. A Bíblia de Estudo NAA traz uma nota histórica muito esclarecedora sobre isso. Quando o texto fala que Deus faz dos ventos os seus mensageiros e das chamas os seus servos... Sim, o que tem aí? Bom, a Septuaginta, que para quem não está tão familiarizado, foi aquela tradução monumental das escrituras hebraicas para o idioma grego, feita lá no Egito muitos séculos antes de Cristo, ela traduz essa palavra mensageiros diretamente como anjos. Sério? Anjos? Anjos. E a teologia por trás dessa escolha de tradução é de explodir a cabeça. Porque, pensa bem, o que para a nossa frágil humanidade é visto como uma tempestade assustadora, um furacão destrutivo ou um incêndio indomável... Forças letais da natureza. Sim, forças letais para nós. Mas para o Criador, são apenas as suas hostes celestiais cumprindo expediente. A força bruta da natureza não é independente. Ela obedece a uma voz. Caramba! Nós temos então essa imagem totalmente arrebatadora de Deus no seu, digamos, escritório celestial, lidando com ventos e oceanos cósmicos. É o chefe despachando ordens. Exato. Mas a poesia não deixa ele isolado lá em cima para sempre. A câmera da narrativa ela desce rapidamente para as fundações da Terra, porque precisa lidar com o caos que existia aqui embaixo. Sim, a transição para o globo terrestre. Isso. O texto começa a descrever que as águas cobriam a Terra por completo. O abismo envolvia o planeta como se fosse uma roupa apertada, mas aí, com o simples som de trovão, com a voz de repreensão de Deus, essas águas primordiais batem em retirada. Fogem apavoradas, literalmente. Fogem e recebem limites geográficos rígidos que elas não podem ultrapassar. E o mais bonito é que o que antes era uma força de morte, de submersão total, acaba sendo canalizado e domado, né? Exatamente. A água caótica vira a água que traz vida. Vira nascentes borbulhando nos vales para dar de beber os animais. E o que é fascinante aqui é que essa transição do caos para a ordem é um dos temas mais poderosos que a gente encontra na literatura antiga. No mundo antigo como um todo, o mar e o abismo de águas profundas eram o símbolo máximo do perigo. Do caos não domesticado, né? O caos e a morte. Mas aqui no Salmo, o poder divino simplesmente transforma esse terror em provisão diária. A água não está mais tentando engolir o mundo. Ela agora está correndo docemente nos vales para, por exemplo, matar a sede do jumento selvagem. É uma mudança de perspectiva muito forte. E o nível de detalhes do Salmo revela algo belíssimo sobre quem escreveu aquilo. Não é uma visão meio genérica, tipo Deus fez a natureza. De jeito nenhum. É um olhar de biólogo quase. Sim, é um olhar super atento aos habitats específicos. A poesia fala das aves cantando na ramagem,
das cabras monteses que vivem no topo dos montes altos, fala das árvores majestosas. Os cedros do Líbano? Isso, cedros que servem de casa para cegonhas, e até das rochas que escondem pequenos mamíferos como os arganazes. Tudo tem o seu lugar perfeito. Tem. Mas sabe, ouvindo você descrever tudo isso, separar as águas, fazer a terra seca aparecer, providenciar a vegetação, os animais, me vem um questionamento que é bem comum de surgir. Ah, eu acho que eu sei qual é. E imagina quem está ouvindo a gente e pensar, peraí, isso soa muito familiar. A gente está apenas lendo uma cópia poética do primeiro capítulo de Gênesis sobre os dias da criação. É um ótimo ponto. Eu também pensei nisso. É tipo um plágio poético dos 7 dias. É uma suspeita muito natural. E é por isso que o comentário do Ross dedica um bom tempo para dissecar essa relação literária. Porque as ideias e os elementos do relato da criação de Gênesis estão, inegavelmente, ali nos bastidores do poema. Sim, dá pra ver a luz, as águas se dividindo, a terra aparecendo. A vegetação, os luminares celestes, a fauna, o homem. Tá tudo lá. Mas e aqui entra um detalhe crucial. Não é uma cópia carbono. O comentário aponta uma diferença fundamental. A ordem cronológica não é a mesma. Ah, a sequência dos eventos muda. Muda. No Salmo, por exemplo, os animais terrestres e o ser humano são mencionados antes das criaturas do mar, o que inverte completamente a sequência lá de Gênesis 1. Interessante. E por que o autor faria isso? Por que quebrar o padrão? Porque o objetivo dele ali não é dar uma aula de história sobre um evento isolado que aconteceu lá atrás e acabou. O Salmo está celebrando o que na teologia a gente chama de criatóteo continua. Criação contínua. Exato, criação contínua. É a ideia de que Deus sustenta a criação agora, no presente. Ah, entendi. Ou seja, não é sobre o momento em que a fábrica, digamos, abriu as portas e cortou a fita de inauguração. É sobre como o gerente continua operando as máquinas e lubrificando as engrenagens todos os dias, hoje. Perfeito. A água não inunda a terra hoje porque ele segura essa água hoje. As nascentes jorram lá nos vales hoje por causa de um comando atual dele. Uau! Isso dá uma sensação de dependência gigantesca. E é essa dependência ativa que nos transporta da dimensão do espaço que eram os oceanos, as montanhas, os hábitats que a gente estava falando, e nos leva direto para a dimensão do tempo. O poema agora introduz o que a gente pode chamar de relógio cósmico. Ah, sim. Focado no Sol e na Lua. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Por quê? Porque o Sol e a Lua não são descritos de forma mística ou deificada. Eles marcam o compasso das coisas. A Lua aponta as estações e o Sol sabe a hora de se pôr. E com base nesse relógio astronômico, o Salmo pinta um quadro que parece uma escala de trabalho perfeita para o planeta. Turnos de trabalho. Eu gosto dessa analogia. Pensa bem, quando as trevas chegam, entra o turno da noite. É a hora de os animais selvagens baterem o ponto, literalmente. Os leõezinhos saem rugindo na escuridão em busca da presa. E a poesia diz algo maravilhoso sobre isso. O que ela diz? Diz que eles buscam o seu sustento de Deus. Um leão caçando na madrugada, rasgando uma presa, está, na verdade, recebendo uma refeição divina no turno dele. É uma visão quase escandalosa para nossa mente urbana, né? Totalmente. E aí o sol nasce. E o que acontece? Os predadores se recolhem, encerram o expediente da noite e vão dormir. E aí começa o turno do dia. É quando a humanidade sai de casa para o seu trabalho e trabalha até a tarde. O mundo foi desenhado com espaço para o leão na selva e para o lenhador no campo, desde que cada um respeite o seu turno. E se a gente conectar essa visão bíblica com o nosso contexto moderno, nossa, o contraste é chocante. Ah, com certeza. A gente vive exausto, né? Sim, a gente vive imerso numa cultura de hiperprodutividade. Hoje, o trabalho é quase sempre visto como uma fonte de ansiedade extrema, um esgotamento sem fim. E às vezes, até em alguns meios religiosos, o trabalho é visto como um fardo, uma maldição ligada lá à queda no Éden, ao suor do rosto. É, aquela punição chata. Mas a perspectiva do Salmo 104 redime o trabalho humano. O labor diário aqui é retratado com uma dignidade imensa.
O humano saindo para trabalhar debaixo do sol não é um escravo de um sistema quebrado. Ele é uma peça perfeitamente encaixada na engrenagem sagrada do mundo. E não tem estresse na cena descrita. Não tem? Há uma confiança profunda de que o tempo e o espaço são administrados por um Criador bom, que garante que a vida floresça nos seus ritmos mais adequados. E essa generosidade do Criador, a gente vê que ela se reflete até na qualidade do que a Terra produz para nós, humanos. O texto, se você parar para pensar, ele poderia muito bem simplesmente dizer que a Terra dá o trigo e ponto final. Tá alimentado, acabou. Sim, nutrição básica e bola para frente. Mas não. Ele faz questão de listar os produtos. Ele diz que da terra sai o pão que sustém as forças, beleza, mas também cita o vinho que alegra o coração humano e o azeite que faz o rosto brilhar. É um luxo ali no meio, né? Nós tendemos a achar que o plano de sobrevivência divina é só aquele pacote espartano básico, pão duro e água. Mas a inclusão do vinho para a alegria e do azeite para o cuidado estético para a pele mostra um Deus focado não só na nossa sobrevivência crua, mas no nosso deleite. Ele quer que a gente aproveite a refeição, que a vida tenha sabor. Essa abundância ela é realmente um traço marcante da teologia desse texto. Mas, curiosamente, o autor não deixa a mente de quem lê descansar muito tempo nessa rotina previsível, nessa alegria tranquila do campo e do pão fresquinho assado. Ah, lá vem reviravolta. A narrativa faz uma curva bem fechada e nos joga direto no meio do oceano indomável de novo. O foco agora passa a ser um mar vasto, de águas profundas, onde navegam os navios criados pelos homens e onde vivem criaturas inumeráveis. E aí, surge na tela o famoso Leviatã. Ah, eu amo essa parte. Porque, convenhamos, é o equivalente antigo a jogar um monstro de filme de terror no meio de um documentário sereno da National Geographic, sabe? Sim, totalmente. Nas culturas antigas ali vizinhas de Israel, os monstros marinhos eram figuras centrais nas mitologias. Pense no caos encarnado. Eram divindades aterrorizantes que precisavam ser mortas em batalhas épicas pelos deuses bons para que o mundo pudesse existir. Mas o que as notas de estudo nos mostram sobre como esse salmo lida com o Leviatã? É brilhante. O texto vira a mitologia antiga inteira de cabeça para baixo com uma ironia finíssima. Enquanto os povos vizinhos morriam de medo do oceano e viam seus monstros como ameaças ao equilíbrio do universo, o Salmo 104 descreve o terrível Leviatã não como um deus rival, mas como uma criatura real, talvez inspirada nas grandes baleias. E que Deus moldou com um propósito muito inusitado para brincar no mar. É aquela imagem mental definitiva que a gente brincou na abertura. Então, o lendário e aterrorizante Leviatã, que fazia os marinheiros antigos suarem frio à noite, aqui é basicamente descrito como o animal de estimação de Deus se divertindo na banheira. É, basicamente isso. É uma forma genial e meio sarcástica de dizer para as nações ao redor: gente, essa força que apavora todos vocês, o nosso Criador inventou só por diversão. Que humilhação para o monstro. Muita. O abismo e os monstros não têm voz aqui. Não há dualismo cósmico. Não existe aquela batalha de suspense entre luz e trevas onde o resultado é incerto. A soberania absoluta do Criador significa que nada, absolutamente nada, escapa ao seu controle. A natureza inteira é submissa e dependente. Dependente, essa é a palavra-chave. E, sabe, quando tocamos nesse ponto da relação de dependência universal do sol, do mar, da grandiosidade da natureza, inevitavelmente a gente esbarra num debate acadêmico secular que cerca esse salmo. O famoso paralelo com a história do Egito. Isso, o debate sobre o grande hino a Atom. Sim, para contextualizar quem nos ouve, nós podemos imaginar os céticos olhando para os achados arqueológicos e para esse artefato. Ele foi escrito pelo faraó egípcio Akhenaton, que governou mais ou menos 1350 a.C. E pelo que a história registra, esse faraó causou uma revolução cultural tremenda lá. Uma revolução monoteísta, ou quase isso, no Egito Antigo. Ele basicamente tentou cancelar os vários deuses egípcios clássicos para focar a adoração exclusivamente no disco solar, que ele chamou de Atom. E as pessoas, os acadêmicos que leem esse hino egípcio antigo e depois leem o Salmo 104, eles notam que a poesia e as imagens são estranhamente parecidas. Bem parecidas.
O hino fala do sol se pondo, da escuridão onde os predadores saem para caçar e de como toda a criação precisa da luz solar para viver. E aí surge a grande acusação polêmica de que a poesia hebraica seria um plágio histórico do Egito. Como é que o comentário do Ross lida com essa bomba? Porque a gente não está aqui para tomar partido, claro, mas queremos entender o que a fonte diz. Claro, e o comentário lida com isso desfazendo um pouco da ilusão literária através da teologia da coisa. O autor confirma que sim, as semelhanças estéticas e literárias são muito reais. Ambos usam imagens poéticas bem próximas para descrever o sol, a provisão, o ritmo dos animais. A estrutura se parece. Se parece. Contudo, precisamos entender o que foi de fato a revolução de Akhenaton. O que ele fez no Egito Antigo foi tentar estabelecer uma forma de enoteísmo. Enoteísmo. Explica melhor. É um sistema onde você eleva um Deus específico ao status de Deus Supremo, exigindo adoração exclusiva a ele, mas sem necessariamente negar que existam outras forças. E no hino egípcio, o próprio disco solar, o Atum, ele é o Deus. O sol ali é divino. A natureza é divina e adorada. Ah, entendi. Enquanto que no Salmo 104, a distância entre o Criador e a criação é um abismo intransponível. A natureza é só matéria obedecendo. Perfeito. O Salmo é ferozmente monoteísta. No texto hebraico, o sol não é uma divindade ou um poder místico que se adora. Ele é descrito quase como um mero funcionário de Deus, um objeto funcional que, como diz o texto, simplesmente sabe a hora de se pôr porque obedece a regras que foram impostas a ele. É o relógio de ponto que a gente falou. Exato. Então, os acadêmicos concluíram que não há evidência sólida de que os israelitas copiaram o hino egípcio. O que acontece é que, no Oriente Médio Antigo daquela época, certas metáforas poéticas sobre a natureza e provisão era um formato padrão, sabe? Era o estilo da época para se escrever louvores a uma figura criadora. A linguagem era a mesma, mas a essência espiritual e teológica era completamente oposta. Oposta. O Salmo enfatiza que toda criatura depende, minuto a minuto, não do sol físico, mas do fôlego, do espírito que vem desse Deus invisível e transcendente. Como o texto diz de forma tão profunda, se Deus esconde o seu rosto, a criação entra em pânico. Se ele corta o seu fôlego vital, os animais morrem e voltam ao pó. Mas se ele envia o seu espírito, tudo é recriado e a face da terra se renova. Nossa! Essa dependência frágil da respiração de cada criatura, isso aponta para a seção final da nossa jornada aqui. É onde a poesia atinge o seu ápice. E, de repente, ela entrega um soco no estômago do leitor desprevenido. É uma virada bem brusca. Muito brusca. A grandiosidade reaparece. Aquele Deus que veste a luz no começo volta a entrar em cena com um poder que é esmagador. O salmista escreve que o Criador apenas olha para a terra e ela simplesmente treme. Ele só encosta o dedo nas montanhas e elas começam a fumegar como vulcões despertos. O poder da presença pura. Sim. E, diante de um poder absoluto desses, o escritor faz uma declaração lindíssima. Ele diz que o propósito da vida inteira dele vai ser cantar louvores a esse ser. Ele deseja que as palavras dele, que a meditação poética dele, sejam agradáveis. Um encerramento super pacífico e devocional. Parecia que ia ser. Nós viemos embalados por 30 e poucos versículos de cegonhas, leõezinhos bem alimentados, pão quentinho e animais de estimação gigantes brincando nas ondas. E de forma completamente abrupta, no versículo 35, o Salmo dispara o seguinte: desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Puf, acabou a paz. E ainda termina com a palavra aleluia. E aí quem está lendo pensa, então, o que tudo isso significa? A gente estava num documentário poético sobre a natureza e, de repente, o salmista pede para que os pecadores sejam apagados da existência de forma sumária. Por que essa mudança tão brusca de tom? De onde veio essa fúria no meio de um jardim botânico? Pois é, isso levanta uma questão super importante e que frequentemente incomoda o leitor moderno. Porque nós somos muito inclinados
a ler esse pedido de destruição através de uma lente individualista e psicológica. Como se ele tivesse com raiva de alguém específico. Isso. A gente acha que o autor foi tomado por um sentimento mesquinho de raiva pessoal, uma vontade de se vingar dos vizinhos que faziam barulho, talvez. Sem uma inimizade. Mas o comentário acadêmico do Ross nos direciona para uma interpretação bem mais sofisticada da mentalidade hebraica antiga. Nós precisamos ler essa fúria não como um ódio humano comum, mas como um zelo profundo pela harmonia. Zelo pela ironia? Como assim? Pensa em toda a jornada teológica que a gente acabou de trilhar. O poema passou ali mais de 30 versículos descrevendo um cosmos sinfônico, algo perfeitamente orquestrado, certo? Certo, os turnos perfeitos, a água no lugar certo. Tudo. A luz assume o papel de manto divino com perfeição, os oceanos caóticos respeitam fielmente aquele limite traçado na areia da praia, o sol e a lua batem o ponto com precisão astronômica impecável, até os leões selvagens dependem da mão do Criador e esperam por ele. Tudo no universo material, do átomo mais imperceptível à maior galáxia girando no espaço, opera numa submissão jubilosa à vontade divina. Uau! Tudo, exceto o coração humano. Exatamente. Tudo exceto a rebelião humana. Essa perspectiva muda completamente o peso daquela frase destruição no fim. Muda mesmo, porque no meio dessa sinfonia impecável da natureza, a rebeldia do ser humano não é só um pequeno deslize ético particular. Ela é a única nota que está gritando fora do tom, num concerto de bilhões de instrumentos musicais afinados. Uma nota estridente. Se a gente imaginar o universo inteiro como uma obra de arte colossal, pintada por um gênio absoluto, o pecado e a perversidade contínua da humanidade são como se alguém tivesse jogado um balde de tinta preta bem no centro da tela. Então o pedido dele não nasce da inveja ou do ódio baixo, mas de uma dor estética e moral terrível, de ver um quadro tão lindo ser profanado. Perfeita sua analogia. E é aí que entra um conceito teológico que a gente chama de anseio escatológico. Escatológico, palavra complexa. O que significa na prática? É basicamente a profunda esperança, que é super enraizada na fé bíblica, de que no fim dos tempos, no desfecho da história, o mundo todo seja restaurado àquela perfeição absoluta que Deus sempre intencionou. O autor do poema ali, ele contemplou a santidade de Deus e a ordem do mundo natural por tanto tempo e com tanta intensidade que ele meio que não consegue mais tolerar a sujeira da maldade. Ele ficou sensível demais à perfeição. Isso. Ele anseia por uma criação inteiramente purificada. Ele quer que a rebelião suma do mapa geográfico para que a glória de Deus possa reinar livre sem encontrar qualquer oposição no mundo moral. É como aquele antigo anseio cristão e judaico de que a vontade divina seja finalmente feita na Terra com a mesma fluidez, a mesma perfeição com que já é feita na arquitetura lá dos céus. O famoso assim na Terra como no céu. Exato. E, portanto, é de uma lógica literária brilhante que no hebraico original este seja o exato momento em que aparece pela primeiríssima vez em todo o livro dos Salmos a palavra aleluia. Espere, a primeira vez. A primeira vez nos 150 salmos. E aleluia, traduzindo direto, significa louvem a Yahvé, louvem a Deus. O grande aleluia aqui não é dado só pelo pão quentinho e pela chuva nos vales. É dado pela esperança de uma justiça final, firme, que vai limpar a tela inteira de toda corrupção. Nossa! É impressionante ver como esse poema transcende qualquer categoria simples que a gente queira encaixar. Ele viaja do espaço sideral e das vigas celestes até a biologia específica das cabras na montanha. Ele explora a sabedoria oculta dos ciclos de tempo e de trabalho, humilha os monstros mitológicos tratando eles como bichos de pelúcia aquáticos e ainda aterra num clamor profundíssimo por pureza moral, que faria o mundo social espelhar a perfeição do mundo natural. É um fôlego poético inesgotável. Sem dúvida alguma. É uma obra-prima. E, sabe, se tivéssemos que extrair disso um princípio, uma reflexão provocativa para que cada pessoa pondere nos seus próprios dias, ao observar a realidade quando sai de casa,
seria o desafio urgente de ressignificarmos o meio ambiente à nossa volta. Ressignificar como? A nossa cultura, como dissemos no começo, se acostumou a olhar para as árvores, para o ciclo das chuvas, para os oceanos, sob um prisma meramente utilitário e extrativista. A gente olha para uma floresta e já começa a calcular quantos metros cúbicos de madeira dá para tirar, ou quanto espaço de pasto a gente pode abrir ali. A gente avalia a utilidade das coisas. A gente monetiza a criação o tempo todo. O tempo inteiro. Mas, se aquele poeta de milênios atrás estava certo e a natureza é, na verdade, um tecido ricamente bordado pela presença, pelo fôlego constante e pelo cuidado muito vibrante de um artista invisível, então como essa profunda e radical reverência deveria alterar a forma mecânica e muitas vezes distraída com que a gente anda pelas calçadas e olha pelas nossas janelas todas as manhãs? Essa é uma reflexão provocativa e essencial para se carregar pelo resto da semana. Quando a natureza deixa de ser simplesmente uma máquina sem alma, um armazém de recursos, e volta a ser vista como um estúdio de arte do Criador em pleno funcionamento, a vida inteira vira um grande ato de assombro. E a gente volta a enxergar a assinatura dele em tudo. Não dá para olhar para um passarinho cantando da mesma forma depois disso. Com certeza não. Bom, esperamos que esta análise profunda do Salmo 104 e dos ricos contextos históricos e comentários que trouxemos hoje tenha expandido os horizontes de quem nos acompanha tanto quanto expandiu os nossos próprios. Foi uma jornada e tanto que Deus abençoe todos os ouvintes.